Aleluia, o Senhor é bom. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é bom, gente. Amém? Obrigado, Marco. Aleluia. Você chegou. Aleluia, glória a Deus. Quero incentivar você que você está no melhor lugar em nome de Jesus Cristo que você poderia estar. Amém? Enquanto a Bel falou algo aqui, eu fui inspirado mesmo ali quando ela falou assim, que a gente deve dar graças a Deus, né? Porque lembrar de como a gente chegou nesse lugar. E eu comecei a andar aqui na igreja e olhar umas carinhas para ver de como, e eu me lembrar de como você era, de como você chegou. Aleluia. E eu me alegrei, sabe? Porque o tempo fez bem para você. Aleluia. O tempo fez bem para suas coisas pessoais, coletivas, e eu digo até bens materiais também. Como a gente tem confessado, né? Nesse lugar, se você pensa que você vai dar errado na vida, você está na igreja errado. Você veio nesse lugar para dar certo, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, deixa eu só ler esses dois textos para você, para ficar bem gravado isso na nossa mente. Hebreus no capítulo 6 e no verso 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. E aí no verso 11 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Sabe, o desejo aqui é que seja mostrado até o fim. Mostrado, tem que ser visto, tem que ser manifesto, tem que ser materializado até o fim. Paulo, eu gosto de uma expressão que Paulo disse, ele disse assim: eu completei a carreira e guardei a fé. Sabe, iniciar algo, ingressar em algo divino é bom, é maravilhoso. Mas Paulo, ele completou a carreira. Não basta somente, gente, a gente iniciar, mas é preciso completar. E assim como o apóstolo Paulo disse isso, também Jesus disse isso na oração que ele faz em João 17. E no verso... deixa eu achar aqui qual que é. Peraí, já acho já, gente. Verso 4, João 17, 4. Olha o que Jesus disse. Ele disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Até Jesus, ele iniciou, mas ele precisou completar. A obra completa é que vale. Uma obra iniciada e não completa, ela não presta. Só serve para se juntar coisas que não deveriam estar. Amém? Então, gente, fique à vontade, pode se assentar. Aleluia, cumprimente essa pessoa que está aí do seu lado. Fala para ela que bom que você veio. Muito obrigado, viu, gente? Vocês são top das galáxias, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu já chamo vocês de volta. Deixa eu ligar aqui o cronômetro para eu não me perder na hora. Aleluia. Eu percebo hoje, gente, a necessidade de ensinar, amém? Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de algo que eu confesso para vocês que era o meu desejo quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, né? Eu já era crente há algum tempo e já tinha lido até a Bíblia inteira 2 vezes, mas de fato eu ainda não tinha desfrutado de algumas coisas que a Bíblia diz, por falta de conhecimento, de revelação da palavra. E então ela ainda não era revelada, verdade para mim como deveria ser, e por causa disso eu não desfrutava de algumas coisas. Eu sei que talvez não seja o seu caso, mas quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu já tinha 2 lojas lá em Guará, a gente trabalhava no comércio, eu era empresário lá, então sempre tinha dinheiro no caixa, sempre tinha as coisas lá, tudo, mas de fato eu nem desfrutava ainda de algumas coisas, alguns sonhos parece que batia na porta e não eram realizados, algumas coisas, e eu cheguei a fazer algumas sociedades que eu me arrependo. E assim, quando o pastor José Roberto começou a falar aquelas coisas lá em Guará, e ele disse assim: Deus tem um caminho de vitória para você. E então, todo o caminho que a gente está tendo na nossa vida, que não é um caminho de sucesso,
é porque a gente tomou um rumo, ou a gente fez escolhas que não foi Deus que nos guiou para fazer. E poderia ser qualquer tipo de escolha, tomadas decisões com base na carne, na alma, nos pensamentos, em relatórios negativos ou positivos, enfim. Fato é que eu não queria errar, eu estava arrependido já de ter errado. E quando eu descobri mesmo que Deus tem um caminho de vitória para a nossa vida, um caminho de sucesso. A Bíblia chega a dizer, eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, e diz, planos de paz e não de mal. Planos de te fazer bem. Outras traduções diz, planos de prosperidade, planos de... Deus não quer ver a gente sofrendo e chorando, gemendo. Amém? Tá comigo? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de como ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu sei que isso é uma matéria lá no Rema, você vai aprender muito isso. Em nome de Jesus, a gente vai abrir um pouco a Bíblia hoje, tá bom? Até porque a gente está numa igreja e eu percebo essa necessidade de ensinar a respeito disso. Então, de fato, o livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 14, se você puder acompanhar aí, aleluia, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, então. A Bíblia diz, então, que nós, que nascemos de novo, temos o Espírito Santo dentro, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Tá comigo? E assim, ser guiado, gente, pelo Espírito de Deus, eu não quero que a gente pense que o Espírito de Deus, ou o próprio Deus, ele é como se fosse um oráculo, de que quando eu preciso tomar alguma decisão, perdão, o que comprar, se eu vendo, para onde que eu vou, o que eu faço, eu vou lá, consulto aquele oráculo, e aí Deus vai me revelar o que eu devo fazer, e não que ele não possa e não esteja disponível para fazer esse tipo de coisa. Mas ser guiado pelo Espírito é um estilo de vida de todo crente, que está disponível para todo crente. Assim como a fé é um estilo de vida que a Bíblia diz em quatro vezes, diz, o justo vive pela fé. A fé, ela não é uma temporada, a fé não é algo que eu acesso quando eu preciso de algo que o meu dinheiro não pode comprar. A fé, ela é um estilo de vida. Então, assim como a fé que foi dada a nós, que em primeiro lugar é para agradar a Deus, é um estilo de vida, ser guiado pelo Espírito também é um estilo de vida de todo cristão. Está comigo? A gente não vai até Deus como... Eu sei porque não é o nosso caso, não acontece aqui em Moreira César, nem em Roseira, nem nada, né? Já ouvi falar que tem gente que vai consultar o profeta, às vezes, para saber o que Deus quer, né? Quando, na verdade, a gente tem o próprio Espírito Santo dentro, aleluia, morando dentro de nós, disponível para nos dar conselhos, inspiração, todas essas coisas, e às vezes alguns, né? Outros, e fica preso a relatórios externos, e não ouve ou não se atenta para o que Deus está falando. Eu até pedi para a Cris fazer lá um cartaz, né, sobre o semáforo da vontade de Deus, e é bem isso mesmo. A gente vai ver hoje que Deus, como ele habita dentro de nós, a gente precisa aprender a fazer a leitura desse semáforo, que é exatamente como um semáforo mesmo, sabe? Ele não está lá gritando, ele não precisa de uma sirene, ele não precisa de algo assim tão estrondoso, ele só está lá sinalizando com as suas cores. Vermelho é para, amarelo é acelera mais. Não, brincadeira, não é isso, tá bom? Amarelo é atenção, tá bom, gente? Não veio, só, aleluia. Pastor, pensa. Amarelo é o que então? Atenção, amém? Não tá dizendo que o amarelo pode ser, daqui a pouco fica vermelho ou daqui a pouco fica verde. E o verde é, aleluia, bora, que Deus tem mais. Está comigo? Então, o verso 15 de Romanos 8 também diz algo que é interessante, né? 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O verso 15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16, e o próprio Espírito, presta atenção nesse daqui agora, por favor. O verso 16 é interessante que ele coloca ali, o próprio Espírito, e aqui está falando do Espírito Santo, o Espírito ali, com letra maiúscula, está sinalizando que está falando do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, o próprio Espírito Santo
testifica com o nosso espírito. Olha aí a palavra espírito de novo, só que agora ela está colocada em letra minúscula, porque está falando do nosso homem interior, de quem nós somos de fato. Amém? Está comigo? Então diz, o Espírito Santo testifica, comunica, aplica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Levanta a mão para mim saber. Aleluia. Você tem documento? Você tem certidão de nascimento do céu? Aleluia. Ou tem a chave da casa que você vai morar no céu? Eu sei que não. Mas é sobre isso que eu estou falando. Essa é uma maneira já de a gente aprender como ser guiado pelo Espírito. Percebe? Você não conhece ninguém que foi lá. Ninguém voltou para dizer que é a terceira nuvem à esquerda ou à direita. Você não tem a chave, não tem um documento. Mas você crê no seu íntimo que você vai morar no céu. Pronto, isso já é o Espírito comunicando ao nosso espírito que somos filhos. Dessa mesma maneira, com esse mesmo sinal verde do semáforo de Deus, Ele nos guia a todas as coisas. É esse sinal verde que diz que você é filho, é esse mesmo semáforo, é esse mesmo sinal que vai comunicar a respeito das coisas do nosso dia a dia, para que a gente não venha a errar. Quantos estão me entendendo? O verso 13 de Romanos, e a revelação da noite o verso 13 vem antes do 14, aleluia, eu sei que eu li ao contrário, mas é por um propósito mesmo. Olha o que diz. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu sei que quando aqui diz viver segundo a carne, está falando a respeito também de uma vida pecaminosa, coisas ilícitas. Mas viver segundo a carne, tem muito crente que não bebe, não fuma, não dança colado, mas vive segundo a carne. Não, pastor, está amarrado, está repreendido isso em nome de Jesus. Viver segundo a carne é viver baseado com relatórios que os 5 sentidos podem te dizer. Viver segundo a carne é viver segundo o que os meus sentimentos estão dizendo. Alguém que vive com base nos sentimentos corre um sério risco de errar. Vai tomar decisões quando está com raiva ou quando está muito contente também. Não, eu vou comprar, pode deixar, eu pago agora, vou pagar para todo mundo, passa o cartão aí, aleluia. Depois, quando a fatura chega, daí você se arrepende, né, aleluia. Talvez você nunca passou por isso, né, aleluia, mas vai vendo aí. Então aqui diz que quem é guiado pelo Espírito, ele vai mortificar os feitos da carne. Ele vai alimentar mais o Espírito do que a alma, do que a carne. E por isso vai trazer vida para ele. Por quê? Porque as decisões serão baseadas no que o Espírito diz. O livro de João, no capítulo 16, chega a dizer que o Espírito Santo, João 16:13, se eu não me engano, para ser bem exato, diz que o Espírito que nos guia a toda a verdade, e a palavra é a verdade, ele vai nos guiar, nos anunciar as coisas que vão acontecer. Sabe, gente, ser guiado pelo Espírito, em primeiro lugar, é ser guiado pela palavra. Amém? Tem coisas que eu não preciso nem do Espírito para consultar Ele, para saber se é a vontade dEle. Quando a Bíblia me diz para perdoar, eu não devo orar ao Senhor, deixa eu consultar a Deus para ver se Ele quer que eu perdoe essa criatura. Porque alguns eu até entendo que eu deveria, mas tem uns que vai que Deus não quer. Não, não tem. Amém? Aleluia. Pouco amém, mas em nome de Jesus eu creio que vai dar certo. Andar guiado pelo Espírito é como, por exemplo, se a gente está dirigindo um carro, nós somos guiados pelas coisas naturais, por aquilo que os nossos 5 sentidos podem perceber. Por exemplo, quando a gente vai cruzar uma linha de trem, tem uma placa lá que está dizendo, pare, olhe e escute. Não é isso? Quem tirou carta aqui, levanta a mão para mim saber, aleluia. Né? Pare, olhe e escute. Eu sei que, na verdade, a gente só dá aquela olhada, acelera e vai, né? Aleluia. Porque a cancela não está baixada, então percebe, a gente já trabalha com isso, com o natural. Se a cancela não está baixada, não está vindo o trem, acelera e vai. Agora, ser guiado pelo Espírito não é como um carro em que as placas que eu posso ver vão indicar, vire à direita, vire à esquerda, rua sem saída. Ser guiado pelo Espírito é como pilotar um avião. O avião, ele não é guiado, direcionado por aquilo que o olho natural vê, mas ele é guiado, direcionado
por instrumentos interiores que estão dentro do avião. E mesmo durante a jornada, ele sempre tem que consultar esses instrumentos que estão ligados com a torre, aleluia, que tem uma visão mais ampla do que o avião, para volta e meia corrigir a rota. Quantos estão me entendendo aqui, até aqui? O avião, ele não entra em contato com a torre dizendo, olha, aquela nuvem que parecia um cachorro, ela não está mais aqui, para onde que eu viro? Assim, não, o instrumento que está dentro dele, e é isso que nós temos. Eu não quero diminuir o Espírito Santo quanto a isso, mas eu só estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Esse Espírito Santo, uma pessoa de fato, a terceira pessoa da Trindade, e não é a terceira porque é menos importante, mas é a terceira pessoa da Trindade que habita dentro de nós. Eu poderia dizer, é como se fosse um instrumento de direção, que nos mostra, que nos aponta, alinha a nossa vida para o propósito e nas decisões que devemos tomar. Quantos estão me entendendo até aqui? Então vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 9, aleluia. Diz assim, esse texto às vezes é muito usado para quando a gente não consegue nem mesmo, né, compreender ou explicar alguma coisa, então às vezes é citado ele e diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, né? Olha que interessante, né? Às vezes eu já vi, né? Imagina, às vezes não tem todas as respostas, acaba usando esse texto para definir algumas coisas, né? Mas o que é interessante é que o verso 10, ele vem depois do 9. Quantos estão comigo? Então eu vou ler de novo o 9, mas já vou entrar direto no 10 para que a gente venha entender algo. Olha o que diz, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas é condição. Olha o que diz o verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Uau, então aquilo que está falando aqui, gente, de uma condição humana, de uma condição do povo do Velho Testamento que não tinha o Espírito Santo dentro. Está comigo? O que jamais penetrou em coração humano, porque Deus não tinha ainda habitado dentro do homem. Então já nem olho viu, nem ouvidos ouviram, mas agora no verso 10 diz que isso que está dizendo 9, que era incapaz de alguém perceber, saber, foi revelado. Então para nós não é segredo mais. Pouco amém também, talvez. Mas como que eu não sei ainda? Calma, em nome de Jesus, vai chegar, né? Aleluia. Bem-vindos, estamos sendo guiados pelo Espírito. Amém? Vou ler de novo o verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito, falando do Espírito Santo, a todas as coisas perscruta. Essa palavra perscruta significa sabe. O Espírito a todas as coisas ele sabe, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? De novo, então, o Espírito Santo, letra maiúscula ali, falando do Espírito de Deus e falando do Espírito do homem, com letra minúscula. O Espírito do homem sabe das coisas do homem. Continua. Senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também, as coisas de Deus, ninguém conhece, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Fala assim comigo, para quê? Essa palavra, eu gosto quando a Bíblia coloca para quê. Ó, gente, eu gosto de verdade, sabe por quê? Porque define o motivo das coisas. Assim como Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para quê? Tenham vida e vida em abundância. Aqui diz que nós recebemos, não recebemos, olha, quase que línguas, não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. Para quê? Para que serve esse Espírito dentro de nós? Uma das coisas, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça, ou gratuitamente. Então percebe então que se eu não conheço o que Deus me deu de graça, que não está disponível para mim, não é culpa do verso 9, que está dizendo, nem olho viu, nem ouvidos ouviram. Se foi revelado em Deus, é culpa minha de que não me interessei. Aleluia. A placa está lá.
Mas percebe que tem que haver um interesse da parte do homem para com o que Deus tem. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa até aqui? Então, foi dado, é meu, é de graça. Eu só não sabia. Quem já achou dinheiro na carteira que você não sabia que estava lá? É gostoso ou não é? Aham. Se for do marido, então melhor, né? Aleluia. Não, esses dias ligaram para mim, né? Tô aqui. Faz um pix para mim comprar um negócio. Falei, beleza, fiz o pix. Não era nem muito, era pouco. Ainda que voltou. Depois que eu percebi que estava sem o negócio. Aí eu falei, ué, cadê o negócio? Ah, não comprei. Eu falei, então, e meu dinheiro? Ah, não. Ah, mas não comprou. Você pediu para comprar, não comprou? Você pensa que automaticamente vai voltar, né? Voltou nada. É o quê? Você entende isso? É seu direito. Aleluia. Quando a gente acha um dinheiro na nossa carteira, ele não se torna mais meu agora do que ele era antes. Ele só se torna revelado. Mas antes de eu saber que ele estava lá, ele era tão meu quanto é agora. É importante ou não aprender a ser guiado pelo Espírito? Não, eu vejo que tem muito crente aí sofrendo, cheio de pix para receber, aleluia. Aleluia. Imagina, chegar lá no céu. Ai, Senhor, eu passei nessa terra, mas sofrendo, aleluia. E aí ele abre aqueles armários de arquivo. Tem um filme que eu assisti do Jim Carrey, que era o do... Como é que chama aquele filme? O Todo-Poderoso, isso mesmo, que ele abre aquele... um negócio grandão assim. Imagina, tudo aquilo. Aí você vai olhar e pensar, meu Deus, eu tinha tudo isso, eu não sabia. É, aleluia. E o Espírito Santo está aí dentro de nós, para nos revelar essas coisas. Quem está entendendo? De novo, Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelos... Volta, lê melhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, duas palavras aqui eu queria que você prestasse atenção. Guiado e filho. Essa palavra guiado, ela significa segurar na mão e levar até o destino final. Aleluia. Então aqui diz que, e essa palavra filho, dá a ideia de filho maduro. Amém? Nós podemos perceber hoje nesse ambiente aqui que a gente tem níveis de maturidade, da idade cronológica de cada um. Não estou nem falando de uma idade espiritual, cronológica. Tem gente que é adulto, tem um nível de maturidade. Os que são criança, outro nível de maturidade. Então aqui essa palavra filho dá a ideia de filho maduro no original da palavra. E guiado fala de alguém que segura na mão e te leva até o destino final. Você concorda comigo que até o destino final significa que todo o suprimento necessário para o destino vai estar junto também. Mas isso você vai aprender em Vida de Prosperidade, não dá tempo de eu falar tudo hoje não. Eu vou partir para outro texto que é interessante a gente prestar atenção. Olha só, o profeta messiânico, né, Isaías, ele diz algo no capítulo 35, no verso 8. Ele diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Antes de eu continuar, só presta atenção nessa expressão caminho. Essa expressão caminho era uma expressão usada para entender sobre os cristãos mesmo. Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos, no capítulo 9, no verso 2, para ser bem exato, quando Paulo, ainda Saulo, ele foi até os chefes da sinagoga para pegar carta, para procurar, caçar e prender os que eram do caminho, assim diz lá em Atos 9, 2. Então percebe que essa expressão caminho é também usada para quem era cristão ali, né? Então, verso 8, né, de Isaías 35 diz, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Oh, aleluia! Olha que interessante, gente. Então aqui, qualquer um que aceitar Jesus, nasceu de novo, nesse exato momento, passou, foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, resgatado da maldição da lei. E aí, diz então que existe essa disponibilidade de não errar mais na vida, até o louco, até aquele. Então percebe que para ter sucesso na vida,
Eu não estou desqualificando faculdade, nem estudo, até porque a gente fez também, não é esse o problema não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não fique preso ao sucesso na vida somente segundo aquilo que a força do braço pode conseguir. Porque aqui até o louco, ou seja, quem não tem as faculdades mentais exercitadas, até o louco, se ele seguir a orientação e inspiração do Espírito, ele não vai errar. Aleluia. E essa palavra louco aqui é justamente louco mesmo, de pedra, corintiano. Oxe, brincadeira, não, sabe assim? Brincadeira, para, esquece isso. Tem corintiano aqui, só para mim saber assim? Oxe, aleluia. Eu vou orar mais por você, em nome de Jesus, aleluia. Vai para outro texto, aleluia. Quem está entendendo alguma coisa, diga amém. Amém. Isaías, no capítulo 30, no verso 21, diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Oh, aleluia. Uau, eu não sei quanto a você, mas como eu disse, no começo, eu não gosto de errar. Eu nem tenho tempo mais para errar. Eu preciso da orientação do Espírito para que eu venha tomar as decisões corretas. E esse semáforo de Deus que está dentro de nós vai nos dar o sinal verde. E às vezes, gente, a gente quer escolher o jeito que Deus fala. A gente quer escolher o embrulho do presente. Quando, na verdade, o presente, ele é mais importante do que o próprio embrulho. Igual aqueles coisa que tem no Natal, que os outros fazem, como é que chama aquele? Amigo invisível? Amigo oculto, invisível, Aquela coisa, às vezes, fica, vamos fazer um amigo oculto, mas de R$10. Você vai dar o que de R$10 para os outros? Fala para mim, um bombom, Se for. Aí você vai lá e compra um negócio de 10 conto e embrulha naquele pacote que custou 20. Era melhor comprar um de 30, Isso aí, Aleluia. Aí a pessoa olha e fala assim: nossa, que presentão, aleluia. E aí... Agora, se vier na sacolinha do bom preço um presente bom, eu nem vou ligar para a sacolinha, aleluia. Porque o que a gente quer é o que está dentro, amém? E esse é o problema às vezes do crente, porque a gente quer escolher o jeito que vem. Deus, lembra, o livro de Hebreus diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo. E nós vemos no Velho Testamento, um exemplo que tem lá em Êxodo, no capítulo 13, no verso 21 e 22, eu não preciso ler não, mas fala de uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia orientando o povo. Quando aquela coluna se movia, o povo se movia atrás. E a Bíblia chega a dizer em Êxodo 13, 22, que essa coluna e essa nuvem nunca se apartou do povo. Ou seja, nunca deixou de haver direção. Ninguém nunca ficou perdido. Era só prestar atenção. Aleluia. Vixe. Nem a coluna de fogo, nem durante a noite. Diz que nunca se aparta. Nunca se aparta. Como estão me entendendo? Não, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é essa aí que está dentro de você hoje. Testificando que você é filho dele. Não estou isentando aqui a importância dos dons espirituais, visão aberta. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, que a gente não possa, como a Bíblia orienta, desejar os dons. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no Novo Testamento, 80% das vezes que a gente vai ser guiado pelo Espírito vai ser por testemunho interior. Vai ser esse semáforo falando dentro de nós. Seria como se eu mandasse uma mensagem para você... você manda uma mensagem para mim e pergunta algo. E eu vou dizer para você de algumas formas pelo WhatsApp. Eu poderia te mandar um áudio dizendo sim. Mas eu posso só escrever sim. É a mesma pessoa que está mandando sim. Você só não está ouvindo a voz. Mas o ok está lá. A resposta que você desejou está. Mas não é uma resposta de um som audível. Mas existe. Quantos estão comigo? E a falta de entendimento dessas coisas faz com que a gente queira definir como a resposta de Deus vem.
Não, pastor, mas eu vi na Bíblia que... Esqueci quem era lá, mas você vai lembrar, se é bom de Bíblia. Eu vou botar o novelo de lã aqui, e se chover, aleluia, só em volta, e ele ficar seco, é Deus. Aí foi lá e deu certo. Agora vai ser o contrário, eu vou botar ele de novo aqui, vai chover só nele, o orvalho, e não vai chover, vai ter em volta a confirmação, né? Você não precisa levantar a mão não, mas eu também já... Não, quero que Deus confirme, aleluia, né? Deus que tem que confirmar. Eu quero te dizer que aquela pessoa que fez aquilo, ele estava na velha aliança, ele não tinha o Espírito Santo dentro. E na velha aliança, o Espírito Santo só vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Hoje, na nova aliança, ele não vem somente sobre, mas ele mora dentro. O livro de Apocalipse diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. Reis para reinar em vida e sacerdote para ministrar diante do Senhor. Então, no Velho Testamento, todos ficavam do lado de fora e somente um entrava no Santo dos Santos. Hoje, na nova aliança, todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Somos reis para reinar em vida e sacerdotes para ministrar diante do Senhor, como era no Antigo. Do mesmo jeito que, de novo, a sombra, o Velho Testamento, a sombra do Novo. Do mesmo jeito que no átrio lá, que era dividido em 2 partes, né? A parte que o povo ficava lá de fora e a parte de dentro onde o sacerdote ficava. Essa parte de dentro onde o sacerdote ficava, subdividida em 2. Tinha o lugar ali onde o sacerdote ficava, fazia os holocaustos, e o véu separava o santo dos santos. Do mesmo jeito, agora é esse templo e morada do Espírito Santo na nova aliança. É dividido também, o homem exterior e o homem interior, mas o homem interior também é subdividido em 2, que é bem juntinho, alma e espírito. Mas a Bíblia diz que a palavra é apta para discernir e dividir juntas e medulas, alma e espírito. Quantos estão me entendendo? E na nova aliança eu preciso entender que Deus, ele fala comigo no espírito. Eu não estou dizendo que ele não possa usar as coisas, mas eu estou dizendo que a gente não pode ficar preso somente nelas. É esse semáforo que fala com a gente. É esse testemunho interior. A Bíblia chega a dizer no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no verso 15, que é a paz de Deus, que é o árbitro ou o juiz no nosso espírito, no nosso eu de fato. Isso me faz pensar que alguém que está preocupado demais com as coisas não consegue, não tem discernimento claro da voz de Deus, não consegue ser guiado por Deus, porque para ser guiado por Deus, para ter clareza do que Ele está falando, eu preciso andar em paz. Mateus 6,25, não andeis ansiosos por coisa alguma, tem que ser uma verdade para a nossa vida. Não, pastor, mas eu não sei como é que eu vou pagar amanhã. Mateus 6,25, não ande ansioso, aleluia. Eu não sei o que eu vou vestir. Ele vestiu até as flores. E tem flor lá no mato que ninguém nem vê, mas nem por isso ela não está pelada. Quem está entendendo alguma coisa aqui, né? Vamos lá, vou para outro texto. Marcos no capítulo 2, no verso 3. A gente vai ler do 3 ao 8, tá bom? Aleluia. E você vai sair daqui hoje, não vai errar mais, em nome de Jesus. Perdão. Vamos lá, 3 de Marcos 2. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Presta atenção nisso aqui agora. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo, fala assim comigo, percebendo. O que está acontecendo aqui? O paralítico está sendo descido ali e tal. A Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Mas o que é interessante é que Jesus percebeu algo, ele não viu. Porque a gente pode ver no texto que aquelas pessoas, quando Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados, aquelas pessoas, a Bíblia diz que arrazoavam, falavam mal de Jesus no coração, mas não expressaram. Amém?
Então a falta dessa expressão, não, mesmo assim Jesus percebeu. A Bíblia diz que Jesus percebeu, ele não viu. O que é isso? Ser guiado pelo Espírito. Tem coisas que você não vai ver, mas você vai perceber. Tem ambientes que você vai estar, que você não vai ver. Talvez vai haver sorrisos, talvez vai haver até educação, mas não significa que eles estão recebendo. Eu não estou dizendo que é o caso aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Aleluia. Eu estou só ensinando como ser guiado pelo Espírito. Estou te dando um exemplo de que Jesus, para ver algo negativo na vida daqueles homens, ele não precisou que eles falassem quem é você. Bastou eles falarem no coração e o Espírito de Deus comunicou a Jesus. Eles não estão recebendo. Aleluia. Por isso diz que Jesus, percebendo logo em seu espírito, Jesus percebeu no seu íntimo. Aleluia. Deus mostra. Deus comunica. Por isso que a gente sabe das coisas. Eu sei que eu não sei de tudo. Eu não estou falando que eu tenho uma bolinha de cristal gospel. Não é isso. Mas tem coisa que a gente olha, principalmente, gente, para as pessoas que são membros da igreja, do qual o pastor local, ele é o presidente, ou o pastor local, por exemplo. Você não sabe explicar, mas você sabe no seu íntimo. Você olha para a pessoa e fala, cara, tem mato nesse coelho. Sabe assim, tem alguma coisa aí, você percebe. Fulano, você está bem? Ele fala, não, pastor, eu estou bem. Mas no seu íntimo, você percebe. Acho, rapaz, tem alguma coisa aí, cara. O tempo mostra. Não precisa ficar com medo de passar na minha frente também agora, pelo amor de Deus, tá bom? Assim, ai, meu Deus, pastor, ali tal eu. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou só dando um exemplo de que como a gente percebe as coisas, Deus comunica. E do mesmo jeito que está disponível para o pastor a respeito da igreja, também está disponível para nós a respeito da nossa vida pessoal. Olha que interessante. A Bíblia, gente, ela tem muitas instruções coletivas. Instruções coletivas, por exemplo, sobre evangelismo. A Bíblia diz ide por todo o mundo. Mas eu preciso entender que do mesmo jeito que a Bíblia tem instruções coletivas, o Espírito ele tem instruções pessoais. Porque a Bíblia diz ide por todo o mundo. Mas eu, na minha vida pessoal, eu vou para quem, quando e como. Porque existem várias formas de evangelismo. Você está comigo? Então, a Bíblia não tem, pastor, eu devo ou não comprar aquele carro? Olha, Mateus 26, 48 diz, comprai aquele carro. Daquela marca, daquela cor. E fala com esse vendedor, aleluia. Não tem. Não tem o versículo que vai falar, compre essa casa, atravesse a rua. Mas existe essa disponibilidade íntima e pessoal, todos os dias, para a nossa vida. Pode ser que a gente esteja fazendo o mesmo caminho sempre, mas naquele dia o Espírito, sabendo, porque João 16:13 diz que ele anuncia as coisas que hão de acontecer, naquele dia você não sabe porquê, mas você tem no seu espírito o semáforo dizendo vermelho para você virar naquela mesma rua que você sempre virou. Mas você não sabe porquê. Eu não sei quanto a você, mas eu já errei muitas vezes assim. Fala, não, é só uma impressão. Pum, virou. Deu errado. Coisa boa é quando a gente acerta. E quando a gente acerta, às vezes a gente nem sabe o que tinha lá, porque eu não fui. Mas imagina quantos livramentos nós não temos durante o nosso dia quando a gente acerta. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Pelo amor de Deus, gente. Aleluia. Para a gente ter uma ideia, e eu vou te provar isso pela Escritura, mesmo tendo ide, Paulo teve um não de Deus com relação ao ir. Em Êxodo, no capítulo 33, no verso 15, Moisés, ele sabendo disso, ele disse algo para Deus que eu acho interessante. Ele disse assim, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, se Deus não vai, eu é que não vou sozinho.
Tá comigo? E como eu disse, instruções coletivas, instruções pessoais. Eu já tenho o ID, mas eu devo ir todas as vezes? Ou essa é a estação para eu ir? Ou eu estou vivendo a estação de sentar e ouvir e aprender? Tá comigo? Por isso que a gente fala do Rema, né? Um dos lemas lá do Rema, dessa escola, né? Um centro de treinamento bíblico, diz: tempo de preparação não é tempo perdido. Percebe que estar lá onde seria para estar, fora da estação, vai ser perda, vai ser prejuízo para mim. Olha o que Paulo disse em Atos 16, o verso 5 e 6, diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Uau, meu Deus, pastor, a gente tem que fazer evangelismo, a gente tem que tocar música ali na praça ali atrás, a gente tem que fazer, porque olha, a igreja está aumentando, a gente tem que então fazer isso, fazer aquilo, e eu preciso consultar a Deus para saber se é assim ou se é assim agora, porque pode ser que seja assim, mas não agora. Vou continuar lendo o texto. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E, presta atenção aqui, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Uau! Mas a Bíblia não tem o ID? Por que Paulo foi impedido de pregar naquele lugar? Percebe? Instruções coletivas. Mas Deus tem para nós instruções pessoais. E se a gente estiver atento ao Espírito, Ele vai dizer com quem, quando, como. Aleluia. E desse jeito a gente não erra. Eu já errei bastante. Eu não quero mais fazer as coisas da minha cabeça. E eu não estou falando nem da igreja não, viu gente? Porque quando eu gosto de lembrar, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, aleluia, né? No meio da igreja, Ele passeava. Quem lembra desse hino, só para mim saber? Que bom, aleluia. Não vem falar que você não lembra não, porque eu sei. Aleluia, conheço tuas obras. Eu me lembrei de quando a gente chegou aqui, não tinha esse palco, a gente começou a construir, daí a gente foi fazer essa parede aqui de drywall, né? Aí rapidamente, a gente fez orçamento, né, com alguém para fazer essa parede de drywall aqui. O primeiro orçamento foi 7 mil, depois a gente recebeu um orçamento de 5 mil para fazer essa parede. E aí alguém, dos meninos ali da obra, né, dos nossos engenheiros, aleluia, teve a brilhante ideia de falar assim: vamos consultar aqui no Google para ver quanto de material a gente vai usar, porque daí a gente compra o material e a gente mesmo faz. Aí vai lá, quanto der? Deu 3 mil de material. Eu falei: nossa, que diferença. Então, teoricamente, naturalmente falando, vamos fazer, né? Mas eu fiz aquela pergunta, né? Mas vocês já fizeram? Não, a gente nunca fez. Eu falei: cara, qual a situação que eu fico então? E se faz e fica uma porcaria? Aí a gente gastou 3 mil de material e vai ter que pagar mais 5 para o outro fazer. Aí o que eu fiz? Fui orar. Consultar a Deus se é para fazer ou não. E com quem que é para fazer. E eu me lembro qual foi a resposta. Deus disse: deixa os meninos fazer, que vai dar certo. E tá aí, ó, aleluia. Firme. Eu me lembro que teve um que deu a ideia de: então vamos pôr uma lona. Eu falei: não, lona não, pelo amor de Deus, gente. Não, pelo amor de Deus. Você tá rindo, você lembra quem falou. Olha, eu vou te dizer, viu, cara? Tem que ser amigo desse povo. Tudo que você disser vai ser usado contra você, né? Você vai prestar conta de toda a palavra torpe, né? Aleluia, como diz a Bíblia, né? Mas quando sabe que nós prezamos pela excelência, e vai acontecer. A gente vai sábado concretar ali no fundo, começar essa obra, vai chegar aqui o telhado da lateral. Eu gosto de dizer que a gente vai revitalizar esse corredor, colocar uns vasos, uma iluminação, um pergolado ali do lado, vai fazer um negócio bem da hora mesmo, bem excelente, do jeito que é a nossa cara. Agora, o fato de Deus já nos deu o ok e o aval para fazer, a gente precisa discernir o tempo de fazer. Sair fazendo assim, e aleluia.
Mas Deus vai suprir, mas eu preciso consultar o Espírito para entender as coisas de Deus. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Dizem. Olha que interessante, teve um profeta, ele pediu lá para o menino, né? Vai lá, vê se está com cara de chuva. Aí o menino foi a primeira vez e não viu nada, e ele, na 7ª vez, né? Com aquela alegria de certo que o menino estava, né? Puxa, eu já fui lá 3 vezes e o cara tá mandando eu ir de novo, né? Imagina. Vê, já disse que não tem, mas vou lá. Na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia, glória a Deus por isso. E eu fico contente pelo exercício da fé de alguns que aí, mesmo diante de algo tão pequeno, ainda conseguem crer que Deus pode fazer algo grande. Amém? É pequeno, é simples, mas a Bíblia diz para não desprezar as pequenas coisas. E eu devo então me alegrar com o que Deus está anunciando. E essa visão, mesmo natural, de algo pequeno, já foi o suficiente para ele dar uma instrução do tipo: rapaz, então corre. Aleluia. Às vezes a gente olha alguém correndo na igreja e fala: para que isso? Você não sabe o que ele viu? Você não sabe a instrução que ele teve? Porque o menino disse: eu vejo uma pequena nuvem. Ele diz: então corre. Vai lá e manda aparelhar um carro porque vai chover. Agora, o que é interessante é que ele, para chegar nesse ponto de ver e de dar essa instrução, o verso 41 de 1 Reis 18 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, bebe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Antes de ver a pequena nuvem, ele já ouvia o ruído da chuva. A fé nos dá a condição, gente, de ouvir coisas que o ouvido natural não ouve. Eu queria que você entendesse que o seu eu, de fato, o seu espírito, consegue ouvir coisas, ver coisas e saber de coisas que o seu homem exterior não sabe. Comigo? Aleluia. Olha esse homem de Deus, olha uma instrução que ele recebeu também. 1 Reis 17, verso 8 e 9 diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. E aqui o contexto é que ele tinha acabado de sair de um lugar, que ele estava sendo sustentado pelos corvos, e então Deus o direciona para aquele outro lugar, aonde lá ele vai receber sustento de uma viúva. Eu não sei quanto a você, mas talvez na cabeça dele, se fosse na minha, eu ia pensar que ia ser uma viúva rica. Agora, quando ele chega lá, ele se depara com uma viúva pobre, que ela tinha a última refeição para fazer e depois ia morrer. Sabe, gente, a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito e ouvir o que Deus disse, independente da circunstância. E eu estou caminhando também para aprender nessas coisas, eu sei disso. Porque se fosse no passado, se eu chegasse e visse que fosse uma mulher desse jeito, eu falaria: não, Senhor Jesus, eu que vou dar uma oferta para você, moça, pelo amor de Deus, você que está precisando. A Aline uma vez falou para mim: não deixa dinheiro na mão do pastor que ele dá para os outros. Você lembra daquele moço que veio aqui? Eu vou falar porque ele não veio, nunca veio, né? Eu sei que ele veio uma vez, pediu: não, pastor, preciso de ajuda, tal, não sei o que. Daí eu: tá bom, tá aqui. Ele tá. Aí depois ele voltou de novo: não, pastor, eu vendo paçoca, eu preciso de ajuda, não sei o quê. Aí eu: rapaz, agora vai, né? Aleluia, vou te dar, mas venha no culto, cara, Deus vai mudar a sua vida. Não, eu vou, pode deixar, tal, não sei o quê. Fui de novo, pá, deu. Terceira vez, gente. Caí de novo. Dei o dinheiro para ele comprar paçoca. Eu nem a paçoca nunca vi, e ele no culto também não. Aleluia. Mas o que eu quero dizer é que, como que esse profeta sabia que era essa viúva? Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Lucas, no capítulo 4, no verso 25 e 26. Olha que interessante. Diz assim: na verdade, Jesus dizendo: vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Se havia muitas viúvas,
Poderia ser qualquer uma. Se coloca no lugar de Elias. Deus disse para você: rapaz, você vai para aquele lugar e ali uma mulher vai te sustentar. E aí quando você vai, você se depara com uma pobreza maior que a sua. O que é isso? É o Espírito testificando no Espírito dele. É essa, não é a condição natural. Então se Deus disse, vai prosperar. Quem está entendendo alguma coisa? Elias, percebendo no Espírito, ele viu que aquela condição natural dela não era determinante para o que Deus poderia fazer na vida dela. Por isso ele disse: você vai comer sim, mas faz primeiro para mim. E eu não estou pedindo para fazer nada para mim, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando Deus disse, não fique com medo de semear, quando ele disse que vai prosperar a sua vida por causa da semente. Um ótimo momento para a gente aprender a ser guiado pelo Espírito. É nesse momento da oferta. Porque é nesse momento que a gente está pensando: rapaz, um está falando, vai dar. O outro está falando, não. É ali que a gente começa também a perceber as coisas. Você pode olhar o livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 4, se eu não me engano, quando aquela igreja, ela pediu com muitos rogos, ou seja, pelo amor de Deus, a nossa condição inferior de pobreza não nos deixe fora de participar da assistência aos santos. Eles estão dizendo que a gente não pode, mas a gente pode sim, a gente vai fazer. O que era isso? Percebendo no Espírito e não no natural, olha, não, afinal de contas naturalmente eu não posso fazer, mas eles perceberam no Espírito uma condição, uma inclinação para fazer, não era o que o natural estava dizendo. Quem está entendendo até aqui? Eu acho que o Biel, pode vir para cá? Pode, Felipe? Vamos. Aleluia. Aleluia. Hebreus, no capítulo 3, no verso 15, diz assim: enquanto se diz hoje, aleluia, 1º de maio, dia do trabalhador, feriado. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Aleluia. Não endurecer a voz do que Deus disse é necessário, mas é possível endurecer. O livro de Hebreus, no capítulo 3, no verso 19, já há poucos versos para frente, já chega a dizer que aquele povo não entrou na terra prometida, não porque Deus estava com pouco poder naquele tempo, ou Deus estava economizando poder, mas porque eles não creram. Foram incapazes de ser persuadidos, convencidos pela palavra. Quando Deus disse que vai dar, porque Ele vai dar, eu só preciso ser obediente. Está comigo? Percebe que as instruções do Espírito nem sempre elas condizem corretamente com o que o natural diz. Olha que interessante. O homem da mão ressequida, Jesus disse, estende a mão. Ao paralítico ele diz, levanta e anda. Por que não foi o contrário? Por que ele não disse para o paralítico, estende a mão, que era mais fácil para ele? Por que não disse para o homem da mão ressequida, vem até aqui? E se eu não faço? E se eu não sou obediente de fazer o que o Espírito está mandando? Porque naturalmente eu estou pensando, ele está mandando eu esticar a mão, mas eu não posso. Quando na verdade é nessa obediência ao comando do Espírito que o milagre acontece. Pastor, mas eu ainda não sei muito bem essas coisas. Tudo bem, é só o primeiro culto talvez que você está ouvindo a respeito disso. Tem muitos outros ainda. Mas o Espírito eu sei que testifica no seu Espírito. Eu preciso das coisas que estão sendo ditas nesse lugar. Eu posso ainda não aprender e não saber tudo, mas no seu íntimo, você sabe que você está num bom lugar. No seu íntimo você sabe que a associação com essas pessoas e com o que é dito nesse lugar vai te promover. Você pode até não entender talvez tudo por fora, mas tudo bem. Quando a gente estava fazendo, eu gosto de lembrar isso, quando a gente estava fazendo essa escada aqui no fundo, eu me lembro que o Marco, o Silvio, o Marcelo, são os engenheiros da obra ali, colocaram os ferros, começaram a montar, e eu olhava aquilo, eu via de cá, eu olhava assim, e eles falavam, não, tem que fazer assim, chegaram a riscar o chão para montar a escada, para fazer as coisas, e eu não conseguia ver uma escada ali, Bel, naquele emaranhado de ferro no chão. Eu falei, isso aqui tem tudo, menos uma escada. Aleluia. Até que de repente as coisas foram se descortinando. Então, 1 Coríntios,
9, que nem olho viu, nem ouvidos ouviram, não tinha escada ali, mas de repente o verso 10 se tornou revelação e diz: mas Deus me revelou, aleluia, e a escada se tornou plena, completa, íntegra e clara para mim. Porque eu sabia? Não, só porque eu estava perto de quem sabia. Quem acha importante? Mesmo que eu não saiba tudo, mas se eu estiver associado no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, as coisas vão se descortinar para mim. O último aqui para a gente encerrar. Aleluia. Meu Deus, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou parar por aqui mesmo. Eu acho que você não me aguenta mais, em nome de Jesus. Salmo no capítulo 32 e o verso 8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Percebe? Instrução, ensino, caminho e conselho. Tudo aqui. Mas onde que está isso? Essa instrução, esse ensino, esse caminho e esse conselho. Aonde que está? Perto. Ele diz: sobre as minhas vistas. Até certo ponto eu consigo ver. Eu consigo ver com mais nitidez a Aline, a Cris, a Malu que está perto. Eu não estou dizendo, é só um exemplo, pelo amor de Deus. Mas eu não consigo ver com tanta clareza o Marcelo e o Silvio e o pessoal que está ali na mídia. E quanto mais longe está, mais difícil é a comunicação. E aqui o livro deixa claro esse texto. Caminho, como é que é? Instrução, ensino, caminho e conselho. Sobre as vistas. Perto. Eu não consigo. A gente está nesse lugar disponível mesmo para ajudar todo mundo. A respeito de conselhos, a respeito de coisas. Eu sei que existem decisões e coisas que é só Deus quem vai falar com você. Mas a gente pode também pegar junto em oração e te ajudar, te auxiliar a crer, a ingressar nisso. E isso se tornar fácil para você também. Eu não estou dizendo que eu como pastor tenho todas as respostas. Não, não tenho, gostaria de ter, mas não tenho. Mas eu tenho um Deus que tem. E eu sei que esse Deus que tem também mora dentro de você. E Ele pode te instruir, te aconselhar, te ensinar e te conduzir. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Sabe, gente, eu nem vou falar de dízimos e ofertas hoje. Eu vou deixar Deus falar com você. E essa é a forma bíblica de fazer mesmo. Dízimo é 10%, isso não muda. Mas a oferta não sou eu como pastor quem vai determinar a quantidade, o dia, o tempo. É Deus quem vai falar no seu coração. A Bíblia chega a dizer isso no livro de Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 9, perdão. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Olha o que Deus ama. Deus ama quem dá com alegria. Eu só peço que a gente, quando for fazer isso, a gente venha consultar, como diz o texto, segundo tiver proposto no coração. Mas lembra, o coração recriado, o homem interior. Porque a Bíblia chega a dizer de um velho homem que esse um já morreu, está morto, enterrado. Esse um tinha um coração de pedra, uma condição inferior que Deus não habitava dentro. Mas agora nós temos o Espírito Santo dentro, fomos recriados. E é esse homem que é recriado, que é generoso, é esse que a gente deve consultar. Esse é o coração que se consulta. Jesus, ele disse em Mateus 16, no verso 1, aproximando-se os fariseus e os saduceus tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Agora olha o que Jesus disse: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não sabeis discernir os sinais dos tempos?
Às vezes a gente é craque em fazer a leitura das coisas naturais, porque a gente aprendeu, a gente mexia, a gente sabia. Mas vai estar chegando um tempo, em nome de Jesus, que homens e mulheres do Espírito estão se levantando nesse lugar. E a voz de Deus, mesmo que não seja audível, e eu digo a direção de Deus, seja tão clara para a nossa vida, como é a luz do dia. E a gente vai saber não somente discernir o aspecto do natural, mas também discernir o aspecto, as coisas espirituais. O livro de Coríntios, no capítulo 2 que a gente leu, diz: existem as coisas do homem que o espírito do homem sabe, mas existem as coisas de Deus. Aleluia. Tem coisas de Deus para serem reveladas para nós. Tem direção em nome de Jesus, e eu digo que você não precisa mais errar. Você não precisa mais errar. Por isso eu sempre digo, se você pensa que vai dar errado na vida, você não está na igreja certa. Às vezes eu falo de outro jeito, mas o sentido é o mesmo, entendeu? Quem veio para esse lugar veio para dar certo. Deus tem um bom caminho. Eu faço planos de paz, não de mal. Planos de sucesso para dar o fim que você deseja. Se você precisa de um envelope, você pode levantar sua mão, os diáconos vão passar, você tem a maquininha do cartão. Mas enquanto isso, eu quero te encorajar, enquanto o grupo de louvor canta uma canção, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Talvez pedir perdão para Deus de tantas vezes que a gente decidiu por conta própria, decidiu por circunstâncias naturais, decidiu por relatórios, e aí a gente acabou chegando num lugar onde a gente não queria estar. Mas hoje, em nome de Jesus, a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. E que Deus possa hoje, em nome de Jesus, alcançar mesmo o nosso coração, endireitar os nossos caminhos. Aleluia. E a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Se você já desfrutou de coisas boas até aqui, se prepare que tem coisas melhores chegando. Em nome de Jesus, estamos vivendo, gente, o ano de galardões e recompensas. E eu tenho visto a manifestação, a materialização disso na vida de pessoas, e não vai ser diferente na sua. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Pai, e te agradecer, Pai, pelas instruções divinas. A tua palavra diz, em nome de Jesus, Efésios 3:20 diz, gente, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, eu estava com essas 3 palavras enquanto eu vinha para cá hoje. Eu vim dizendo isso. Em nome de Jesus, vai ser mais do que eu falei, maior do que eu desejei e além do que eu sonhei. Mais do que eu falei, maior do que eu falei e além do que eu sonhei. Mais do que eu falei, maior do que desejei e além do que eu sonhei. Obrigado, Pai, pela tua palavra se tornando verdade. Eu não sei exatamente como vai ser e de onde vai chegar, mas eu sei, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu estou diante de um povo, Pai, generoso, liberal, instruído, capacitado, intimamente inspirado e divinamente capacitado para tudo aquilo que Deus tem para fazer, Pai. Em nome de Jesus, como nós temos confessado nesse lugar, ninguém vai ficar doente, não haverá desempregado no nosso meio. A tua palavra garante, Pai, em nome de Jesus Cristo, que existe bons caminhos, existe, Pai, um caminho de paz e não de mal. E é esse caminho, Pai, tanto para nós como igreja no coletivo, mas também em nome de Jesus no pessoal. Quem precisa trabalhar, trabalhando. Quem precisa vender, vendendo. Quem precisa comprar, comprando. E essa direção clara, Pai, do Senhor sobre a vida de cada um. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu vou ver, Pai, promoção, aumento e favor de Deus. Aleluia. Tua palavra diz, todas as coisas, gente, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Exatamente agora, céus e terra estão se movendo para nos favorecer, para nos abençoar. A palavra de Deus também garante que se Deus se agradou de nos dar o Filho, não nos dará graciosamente ou de graça com Ele todas as coisas. Então obrigado, Pai, porque todas as coisas, ferramentas, habilidades, recursos, chegando para a nossa mão. E vamos ter, Pai, sabedoria
sabedoria divina para lidar, Pai, com cada uma delas, estabelecer. Eu declaro em nome de Jesus chamados nesse lugar, Pai, pessoas crescendo, avançando, prosperando, cumprindo a sua carreira e podendo dizer como Paulo disse: eu completei a carreira, eu guardei a fé, e eu vou, Pai, ter esse prazer, Pai, em nome de Jesus Cristo, de saber, Pai, que eles ouviram da parte do Senhor: servo bom e fiel. Aleluia. Entra no gozo do teu Senhor, porque foi obediente como esses homens, que rapidamente saíram para negociar, para exercer aquilo que foram chamados para fazer, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus é bom, gente. Fique à vontade, pode sentar. Se você não... já trouxeram, aleluia? Então já. Glória a Deus. Só vou dar alguns recadinhos então, para a gente encerrar. Aleluia. Tá aqui? Tá na onde? Hã? Qual? Quem que mandou? Tem um monte aqui. Você que mandou? Ah, tá. Agora eu acho, então. Em nome de Jesus, amém. Porque tem tanta mensagem, vai estar aqui. Então, domingo, às 9 da manhã, lá em Guará, né, gente? Todo mundo sempre está super convidado, fortalecendo a visão. Vamos para lá ouvir o pastor José Roberto ministrar. Vai ser culto de ceia. Tem café da comunhão também. Depois a gente está de volta às 18 horas no culto da família, em nome de Jesus Cristo. Terça-feira próxima, dia 6/5, vai ser aqui a reunião de mulheres. Então, não falte. Depois também, esse é importante a gente falar, no dia 2/9, é isso o dia do simpósio? Eu esqueci. 2/8. Vai ter o simpósio lá em São Paulo, né? De Ministério de Socorros. Todo ano a gente vai. Então, tem um custo para ir, né? Claro. De uma inscrição de R$150. E se a gente fizer logo essa inscrição, a gente ainda ganha um kit lanche. Esse ano tem uma novidade, é que se a gente fechar um grupo aqui de 40 pessoas, essa inscrição de 150 cai para R$119. Eu acho interessante o desconto, porque daí a gente fecha aí, né? Mas o lance é que para a gente ir para lá, nessas condições, a gente precisa pagar até o dia 25 agora desse mês. Então, você que tem o desejo de participar desse dia, quem já foi, é maravilhoso, um dia muito... Quem já foi, levanta a mão aí. Então, essas pessoas que já foram, tem outros que não estão aqui, né? Mas que já foram também. Se você não foi, tem o desejo de ir, pode até procurar essas pessoas para perguntar como é que é, e elas vão te dar maiores informações. Mas pode procurar a Malu, dar o seu nome para ela, que a gente vai estar junto lá, em nome de Jesus. O povo mais feliz da terra vai fazer uma festa naquele lugar, amém? Então, um beijo no coração. Acho que eu não esqueci de mais nada, né, Maria? Hã? Reunião de mulheres, eu falei, terça-feira, agora, dia 6, no dia 6, terça-feira, às 8 horas, em nome de Jesus. É que vocês estão assim apontando para mim, eu pensei que tinha as coisas do culto de mulheres aqui, do simpósio, já falei. SOS, serviço, obediência e socorro, em nome de Jesus. Então, beijo no coração, a gente se vê domingo, às 18 horas ou às 9 da manhã, lá em Guará.